Olá, hoje nós vamos falar sobre raiz de números inteiros. Não sei se você já viu esse símbolozinho aqui, ó. Toda vez que a gente vê esse símbolo aqui, a gente está falando da raiz. Esse aqui é chamado de radical, ok? Vamos ver por que se chama raiz, ok? Vamos falar sobre a área de um quadrado. Já vimos o que é a área do quadrado nas aulas anteriores, nas séries anteriores, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre a área do quadrado. Podemos calcular a área de um quadrado usando potência. Nós vimos na aula anterior sobre potência. Então, vamos lá. Fórmula cálculo da área do quadrado. A área do quadrado, eu quero saber essa medida aqui por dentro do quadrado, qual a medida dela. E a medida dessa área aqui, ela é medida em quadrados. Então, quantos quadrados cabem aqui? Quantos quadrados cabem aqui? Então, a gente vai depender do tamanho do quadrado para saber qual o tamanho da medida do quadrado desse quadrado. Quantos quadrados cabem nesse quadrado? Então, aqui é a área do quadrado. Como é que você calcula a área do quadrado? Esse A de área, ok? A para área. L é o lado, vezes lado. Então, aqui eu tenho a medida do lado, indicando aqui L de lado, L de lado. Como os quadrados são, um quadrado tem lados iguais, então os lados têm medidas iguais. O quadrado ele tem 4 lados iguais, 4 ângulos também iguais. Aqui é o ângulo, ó. O ângulo é essa abertura, certo? A abertura são iguais, então ele mede 90 graus. Então, os ângulos são iguais. Ou seja, para saber a área do quadrado, você vai multiplicar lado vezes lado. Aqui, A de área igual a lado vezes lado. Então, aqui a gente está indicando como é que se calcula a área do quadrado. Como a lado e lado são dois L, são iguais, então eu posso dizer que a área do quadrado é lado ao quadrado, porque esse quadrado está dizendo que eu tenho dois L's. L é o fator que se multiplica. Então, aqui eu tenho uma potência, L ao quadrado. Então, quando eu quero calcular a área, eu utilizo a potência, L ao quadrado. Lembrando que L é a medida do lado. Quanto é que mede o lado? 2 centímetros, 3 centímetros, 5 metros, 10 metros. E aqui é a área, que vai sempre dar em quadrados. Como assim, professora? Vamos lá. A gente sabe que a área do quadrado é igual a lado vezes lado, ou lado ao quadrado, que é a mesma coisa, só que o L está minúsculo. Como assim, professora? Eu tenho um quadrado. O quadrado, ele tem os ângulos de 4 lados iguais. Então, aqui, ó, 5, 5, 5, 5. Então, o comprimento e a altura dele, ou a largura, são iguais. Se esse aqui é de 5 metros, são 5 metros. Então, o quadrado também tem ângulos iguais, que são ângulos de 90 graus, que é essa abertura aqui. Então, eu quero calcular a área desse quadrado. Então, aqui, qual a área desse quadrado? Quantos quadrados cabem aqui? No caso, se eu tenho 5 centímetros, então a área aqui vão ser quantos quadrados de 1 centímetro quadrado vai dar. Então, a gente vai calcular a fórmula da área do quadrado é lado ao quadrado. Como a medida do lado são 5 centímetros, então vai ser 5 ao quadrado, ou seja, assim, a área vai ser igual a 5 ao quadrado. Estamos lembrando aqui de potência. Então, 5 é a base, 2 é o expoente. 2 indica que o 5 vai ser multiplicado duas vezes. Olha ele aqui, ó. 5 vezes 5, que é o 5 ao quadrado. Então, a área é igual a 5 vezes 5. E 5 vezes 5 dá 25. Então, a área são 25 centímetros quadrados. Ou seja, aqui nesse quadrado vão caber 25 quadradinhos de 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15, 20, 25, ou seja, 5 vezes 5,
que dá 25. Então, a área desse quadrado de 5 centímetros de lado vão ser 25 centímetros quadrados. Então, esse 2 aqui a gente chama de quadrado. Então, eu tenho centímetro quadrado. Então, está indicando que eu tenho um quadrado aqui. No caso, são 25 quadrados, que a área foi dividida em quadrados, e esse quadrado foi medido em centímetros, porque ele pode ser medido em metros, se no caso, por exemplo, um quarto, quantos metros tem, pode dar em quilômetros, um terreno grande, então 1 centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, então são quadrados de 1 metro de cada lado. No caso aqui são centímetros, então 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura. Então 5 centímetros, aí 1, 2, 3, 4, 5 e 5 de altura. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5 dá 25. Por isso que a gente calcula 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 5 vezes 5. Então aqui eu calculei a área do quadrado utilizando a potência. Volume de um cubo. Eu já ouvi falar sobre volume, com certeza já ouviu. Vamos só relembrar aqui um pouquinho. Aqui eu tenho um cubo, certo? Um cubo é uma figura espacial, é chamada de figura 3D. Ela é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces quadradas, ou seja, todas essa aqui é chamada de face, certo? Cada medida disso aqui é uma face, 2 faces, é cada forma geométrica que compõe o cubo. 3, 4, aí tem aqui de lado 5 e essa outra 6. Então, tem 6 faces quadradas, né? 6 faces quadradas. Então, aqui eu tenho as medidas são iguais, comprimento, largura e altura. Essa medida aqui, essa linha aqui, ela está separando uma face da outra, que é um plano de outro, ou seja, que esse plano desse outro plano, que é outra figura plana que a gente já viu ao calcular a área. Então, aqui eu tenho essa medida que separa um plano do outro, ele é chamado de aresta. E eu vou indicar pela letra A. Então, aqui aresta, 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 aresta. Já formamos 4. 5, 6, 7, 8 arestas. Aí 9, 10, 11, 12. Então, tem 12 arestas. Como é um cubo, todas as arestas têm medidas iguais. E aqui, o encontro das arestas é chamada de vértice. Então, 1, 2, 3, 4 vértice, 5 vértice, 6, 7, 8 vértice. Mas vamos ao cálculo do volume. O volume é você calcular quantos cubos cabem aqui. Se na área eu calculo o quadrado, aqui eu vou calcular o cubo, ou seja, quantos cubos cabem aqui nessa figura. Quantos cubos cabem aqui nessa figura espacial. Então, aqui eu já vou medir em cubo. Como eu vou medir em cubo e o cubo tem 3 medidas iguais, eu vou dizer assim, volume vai ser o que? Aresta vezes aresta vezes aresta, que é comprimento vezes largura vezes altura. Então, aresta vezes aresta vezes aresta. Como é o cubo, as arestas são iguais, tem medidas iguais. E se eu tenho medidas iguais, eu tenho uma multiplicação, eu vou ter A elevado a 3. Então, A elevado ao cubo. Toda vez que você ouvir falar em cubo, é indicado pelo 3, um pouquinho acima, e se refere a cubo. Quantos cubos cabem aqui dentro desse cubo maior? Quantos cubos menores cabem nesse cubo maior? Então, vamos lá. Agora, eu tenho a medida da aresta, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Então, eu vou ter aqui um cubo.
E eu quero saber quantos cubos tem aqui, ou seja, quantos cubos menores de 1 centímetro cabem aqui. Então, se eu quero saber aqui, eu quero saber o volume, qual o volume desse cubo, ou seja, quantos centímetros cúbicos cabem nesse cubo. Então, vamos lá. Volume é a elevado a 3. A é a aresta, que é essa medida que separa um plano do outro. Então, A elevado a 3, uma potência. Então, o volume vai ser a aresta. Qual a medida da aresta? 4. Então, 4 elevado a 3. 4 elevado a 3 é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. Então, repito, volume é igual a vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Isso quer dizer que aqui cabem 64 cubos de 1 centímetro cúbico. Ok? 64 cubos. Assim, ó. Lembrando aqui eu vou ter, aqui é um cubo, ó. Aí eu vejo 3 lados do cubo. Aqui é outro, eu vejo 2 lados. Aqui é outro, eu vejo 2 lados. Aqui é outro, eu vejo 2 lados. Aqui é um, eu vejo 2 lados. Esse aqui eu só vejo esse lado. Esse, pelo ângulo que estamos olhando. Ou seja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. E aqui 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4 é 16. Então, nessa placa aqui, eu tenho 16 cubos. Então, 16, 4 vezes vai dar 64 centímetros cúbicos. Então, quer dizer que num cubo desse vai de 4 centímetros de largura, que também vai ser comprimento e altura, eu tenho 64 cubos menores. Cubos menores de 1 centímetro, no caso de 1 centímetro cúbico. Então, eu vou ter 64 cubos de 1 centímetro cúbico. Ok? Então, isso aqui é volume. Então, aqui eu usei o que? A potência. Como resolver a potência? 4, que é a base, 3 expoente, 4 elevado a 3, que é 4 vezes 4 vezes 4. Olha aqui ele 3D e com LED. Agora, e se eu tiver a medida da área do quadrado? Como eu faço para calcular a medida do lado? Eu tenho a área, ou seja, eu tenho um quadrado, que é uma figura plana, e eu estou dizendo que aqui ele tem 9 centímetros quadrados. A área, ela sempre vai se dar em figuras planas. Veja que é diferente do cubo. Veja que é diferente do cubo. Então, aqui é uma figura plana. O cubo é uma figura espacial. Então, ele está dizendo que nessa área aqui cabe 9 quadrados de 1 centímetro. Ou seja, eu tenho 9 centímetros quadrados. Aí eu quero saber a medida do lado. A gente sabe que, como é um quadrado, todas as medidas são iguais. Sabendo uma medida, sabe as outras medidas. E agora o que é que vou fazer? Vamos pensar? Pronto. Enquanto a gente pensa, eu vou lançar mais outro questionamento. Eu tenho a medida do volume do cubo. Como faço para calcular a medida da aresta? Ou seja, aqui está me dizendo que eu tenho 27 cubos de 1 centímetro cúbico. Ou seja, que eu vou ter, vou fazer aqui mais ou menos uma representação, eu vou ter ó, 27 cubos um sobre o outro aqui nesse cubo maior. Então, eu tenho o volume dele, ele cabe 27 centímetros cúbicos, 27 objetos que tem 1 centímetro cúbico. Aí eu pergunto, como calcular a medida da aresta? Lembrando que a aresta é essa linha aqui, que separa um plano do outro. Aqui dá para ver essa linha aqui, e aqui eu tenho um plano, e aqui eu tenho outro plano. Plano é essa figura espacial que é chamada de plana. Então, ele tem 27 centímetros cúbicos. Aqui, centímetro cúbico, 3 é chamado de cúbico, porque eu estou me referindo a um cubo, que tem 3 medidas iguais. Então, vamos lá. Então, vamos ver um pouquinho sobre radiação.
Pronto. Depois a gente volta para aquelas questões. Para resolver aquelas questões, da medida da aresta, da medida do lado do quadrado, nós precisamos conhecer a radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Inversa é o contrário. A gente viu que a potenciação tem nós temos base expoente, base aqui, base expoente. A base é o número que se multiplica, é o fator que se multiplica. O expoente indica quantas vezes esse fator vai se repetir na multiplicação. E eu tenho a potência que é o resultado. Então, 2 ao quadrado é igual a 4. Mas e se eu tiver aqui, olha agora o sinal de radiciação, a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Se eu digo quadrado, eu tenho aqui um índice 2. Então, quer dizer que o número tem que ser contado 2 vezes. Então, 2 vezes 2, que vai dar 4. Como assim, índice, pai? Professora, eu tenho, na raiz nós temos aqui, estou representando por letras, para ficar mais fácil. A letra só está no lugar de um número qualquer. Então, N aqui está representando o índice, certo? O índice. Se o índice for 2, eu vou ter raiz quadrada. Se for 3, eu vou ter raiz cúbica. Se for 4, raiz quarta. E assim sucessivamente. Eu tenho esse símbolo, que é o radical obrigatório. E eu tenho aqui o A, que é o radicando. É o radicando. E eu tenho aqui, representado por B, que é a raiz. Pronto. O número N é chamado de índice. Olha lá. O número A é chamado de radicando e o número B é chamado de raiz. Vamos ver aqui, por exemplo. Aqui eu tenho o índice. Quem é o índice? 3. Muito bem. Quem é o radicando? 27. E quem é a raiz agora? Se eu tenho um 3 aqui no índice, eu tenho raiz cúbica de 27. Isso quer dizer que eu tenho que descobrir um número que é elevado a 3 de 27. E aí a gente sabe que são números pequenos. 3 vezes 3 dá 9, ó. 3 elevado a 3, vamos ver quanto é. Vai ser 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Então, aqui eu tenho 3, que é o índice, 27 o radicando e 3 a raiz. Aqui eu tenho um 4 no lugar do índice, ó, está representando o N, mas é o índice. Isso quer dizer que o resultado eu tenho que contar 4 vezes para dar 16, que é chamado de radicando. E esse símbolo aqui é o do radical. Então, eu tenho raiz quarta de 16. Se eu tenho raiz quarta de 16, quer dizer que o número elevado a 4 vai dar 16. E aí eu posso encontrar o 2. Por quê? Porque 2 elevado a 4 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 2 dá 16. Então, eu tenho raiz exata. Se não desse 16 e desse outro número, não teria raiz. Aqui o outro, vamos lá. O outro lado. Então, aqui eu tenho o índice 2 e o radicando 16. Se eu tenho o índice 2, a gente já viu lá a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 16. Qual a raiz quadrada de 16? É o número que elevado a 2 seja 16. Então, se eu multiplicar 1 vezes 1 é 1, não deu. 2 vezes 2 dá 4, não dá 16. 3 vezes 3 dá 15, não dá. 4 vezes 4 é 16, então eu
tenho como raiz o 4, que é contado 2 vezes, porque a raiz é quadrada. Então, 4 elevado a 2 vai dar 16. Raiz quinta de 32 quer dizer que o número vai ser contado 30 ou 5 vezes para dar 32. Então, vamos lá. Então, raiz quinta de 32. Então, raiz quinta de 32 é 2. Por que, professora? Porque 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2, 32. Ou seja, se o índice é 5, o número elevado a 5 tem que dar a raiz. Vamos ver como é que se lê a raiz. Então, se eu tenho n igual a 2, eu tenho a raiz quadrada. Ok? Aí, por exemplo, aqui, índice 2, radicando 49. Então, eu tenho raiz quadrada de 49. Como aqui está igual a 7, raiz quadrada de 49 é igual a 7. Certo? Então, esse 2 ele pode aparecer ou não. Se eu tenho n igual a 3, eu digo raiz cúbica. Então, 3 no índice, 27 no radicando. Raiz cúbica de 27 é 3, pois 3 ao cubo, 3 ao cubo dá 27, ou seja, a raiz cúbica de 27 é 3. Se eu tenho n igual a n, eu digo que é raiz enésima. Raiz enésima porque eu não sei o valor, eu chamo de enésima. A é o radicando e B é o resultado da raiz, ok? Vamos lembrar. Então, aqui eu tenho índice, que é o número que faz parte, o índice que faz parte da radiciação da raiz, aqui é o radical, o 8 é o radicando, e o resultado é 2, que é a base. Por que 2, professora? Já não disse que tem que elevar 5? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Este 3 indica quantas vezes precisamos multiplicar o 2. Novamente, índice 2, ele pode aparecer ou não. Pode ficar simplesmente assim, ó. Ok? Então, eu tenho aqui radical, que é o símbolo, radicando. Então, raiz quadrada, como é o 2 é raiz quadrada, de 81 é 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 dá 81. 9 ao quadrado é igual a 81. Raiz quadrada de 25. Mas cadê o índice? O índice não aparece, lembra? Não precisa colocar, só estou relembrando aqui. Então, vai ser o número que é ao quadrado de 25. Então, a gente sabe que 25 só vai ter 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por exemplo, se eu tenho 10 elevado a 2 é uma potência. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que dá 100. Quando eu disse que é a operação inversa, então vai ser o contrário. Eu tenho a raiz quadrada de 100, quadrada por quê? Porque aqui, ó, índice é 2. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Aqui eu tenho 3 elevado a 3, ou 3 elevado ao cubo, ou 3 elevado à terceira potência. Então, aqui é uma potência. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Eu multiplico 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, aqui eu vou ter raiz cúbica de 27 é igual a 3. Essa cúbica está dizendo que eu tenho que repetir o 3 vezes na multiplicação até dar o 27. Aqui, 5 elevado a 4 é igual a 625. Ora, 5 elevado a 4 é 5 vezes 5, que dá 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Ou seja, a raiz quarta de 625 é 5. Tem que ser o número que
4 vezes multiplicando essa potência. Então, de esse radicando. Então, eu tenho raiz quarta de 625 é igual a 5, porque 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá 625. Vamos lá? Se x é a raiz enésima de A, então x elevado a n é igual a A. Observe que índice n, raiz A, raiz quadrada, raiz enésima de A, que é igual a x. Como que eu vou saber o resultado? Ah, professora, mas aqui não é número. Mas só as letras que são chamadas de variáveis no lugar dos números. Como é que eu resolvo? Isso quer dizer que x elevado a n vai ser igual a A, como a gente fez na anterior aqui, ó. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, porque 3 elevado a 3 é igual a 27. Então, a gente fez isso. Então, aqui não vai ser diferente, né? Então, ó, x elevado a n é igual a A. Esse x elevado a esse índice vai ser igual ao radicando. Então, a raiz quadrada de 16 é igual a 4, né? Quadrada, tem que contar 2 vezes. Por quê? É igual a 4, porque 4 elevado a 2, ó, é igual a 16, que é 4 vezes 4, que dá 16. Voltando aos questionamentos, qual a relação entre radiciação e potenciação? Radiciação é a operação inversa da potenciação, e aí vice-versa. Se eu tenho 3 elevado a 2 é igual a 9, isso quer dizer que eu tenho raiz de 9, que é igual a 3. Se eu tenho 5 elevado a 3 é 25. Então, 125, raiz de cúbica de 125 é 5. Vamos lá? Raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 elevado a 2 é igual a 4. Aqui, ó, o índice é 2, mas o 2 não aparece. Raiz quadrada de 49, se aí não tem número nenhum, ele é quadrada. Raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 elevado a 2 é igual a 49. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3, pois menos 3 elevado a 3 é igual a 27. Então, aqui no caso é obrigatório parênteses. Quando eu tenho parênteses, eu preciso colocar o sinal de menos, então o sinal de menos ele vai ser elevado a 3, então ele fica entre parênteses, ok? Então, menos 3 elevado a S, ou a 3, menos 3 elevado a 3 é igual a menos 27. Raiz quadrada de 0 é 0, pois 0 ao quadrado é igual a 0. Então, vamos lá aos questionamentos. Eu tenho a medida da área do quadrado, que foi 9 centímetros quadrados, estão lembrados? E eu quero saber a medida do lado do quadrado. Eu quero saber essa medida aqui. Como é que eu faço, professora? Eu vou calcular a raiz quadrada de 9. Se eu estou falando em quadrado, eu posso calcular a raiz quadrada de 9, que é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, aqui eu vou ter 3 vezes 3, né? Que dá 9. Então, isso quer dizer que a medida do lado é 3 centímetros. Porque aqui eu tenho 9 centímetros quadrados, ou seja, eu tenho 9 quadrados de 1 centímetro quadrado. Então, aqui, ó, 9 quadradinhos. Então, vamos lá. Agora, o volume. Eu tenho o volume, que são 27 centímetros cúbicos, quer dizer que eu tenho 27 cubos menores aqui, menores. Aqui eu tenho a medida da largura e da altura, são iguais. Aqui eu tenho uma aresta para calcular o volume do cubo.
eu vou usar a potência. Então, o inverso da potência é a raiz. Então, eu vou usar raiz cúbica de 27 é 3. Porque 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, nesse caso, a medida da aresta é 3 centímetros. Olha aqui, ó. Lembrando o índice, radical, radicando. Vamos lá? Raiz quadrada de 4 é quanto? E a raiz quadrada de menos 4 é quanto? Vamos lá? Bem, para responder, vamos ver. Ou ele deve ser positivo ou deve ser negativo. Vamos olhar lá? Se eu pego 2 vezes 2 é igual a 4. 2 é positivo, 2 também é positivo. E é igual a 4. Então, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Se for mais 2 vezes mais 2, nesse caso eu tenho que usar parênteses, pois eu estou separando um sinal do outro. Não dá para ficar dois sinais juntos. Então, aqui eu faço 2 vezes 2, 4, mais por mais. Vamos lá? Pronto, então aqui mais 2, que também é um número positivo, é solução de raiz quadrada de 4. Menos 2 vezes menos 2, certo? Porque se é quadrado, é só corta duas vezes. Então, 2 vezes 2 dá 4. Menos por menos dá mais, ou seja, menos 2 também é solução de raiz quadrada de 4. Professor, então não vai ter a raiz quadrada de menos 4, não? Não, porque se eu multiplico o número positivo, vai dar positivo. Se o número negativo, vai dar negativo. Ou seja, não há raiz quadrada para número negativo. Ok? Não existe raiz de índice par e radicando negativo. Vamos lá? Índice, radical, radicando. Então, tem a raiz cúbica de 8 e a raiz cúbica de menos 8. Mas, professora, a senhora não falou que não há raiz quadrada de número negativo? Falei sim, mas eu falei raiz quadrada. Aqui eu tenho raiz cúbica. Então, vamos descobrir quais são as raízes desses valores. Então, como eu tenho número positivo e negativo, eu vou usar aqui o número positivo. O número positivo ele pode vir sem sinal ou com sinal de mais. Então, aqui eu tenho só um número que contado 3 vezes aqui tem que dar 8. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Ok? Professora, se for mais 2, ela continua ainda sendo positivo. Só que eu vou ter a obrigação de usar parênteses. Então, eu multiplico 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Como ele é positivo, é mais por mais dá mais, mais por mais dá mais. Então, eu posso usar ele com sinal de mais ou sem o sinal. Ou seja, mais 2 é a mesma coisa que 2. Então, ainda não é solução de menos 8. Então, vamos ver o negativo. Já que aqui é negativo, vamos ver se dá certo. Aqui não é... Aqui é a raiz. Mas não é de menos 8. Então, vamos ver aqui de menos 2, usando o número negativo. Como é raiz cúbica, eu tenho que contar 3 vezes. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Menos por menos dá mais, e mais por menos dá menos. Então, eu tenho a raiz cúbica de menos 8. Vai ser igual a quem? A menos 2, ok? A menos 2. Então, raiz cúbica de 8 é 2, raiz ou mais 2, que é a mesma coisa, mas a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Isso quer dizer o quê, professora? Antes a gente falou que não há raiz de número, não existe raiz de índice par e radicando negativo. Índice par, aqui 2, radicando negativo. Se aqui é par, ele não pode ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim sucessivamente. Números que terminam em 2, 4, 6, 8 e 0.
Mas, professora, e por que esse outro teve aqui, ó, o menos 2? Então, pode haver raízes de número de radicando negativo e expoente ímpar. E quando a gente diz que pode existir, é porque nem todos os números têm raízes exatas. Então, tem a raiz cúbica de 8 é igual a 2 ou mais 2. A raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Então, existe também raiz de número, raiz de índice ímpar e radicando negativo. Ou seja, se aqui for 3, 5, 7, 9, 11, etc. Não pode ser 1, porque se for 1 não há raiz. A raiz é de 2 em diante. Ou seja, se aqui for negativo e aqui ímpar, pode haver raiz exata ou aproximada. O que quer dizer aproximada? É que chega bem mais próximo, tipo 9,99999, mas não chega a 10. Um exemplo, né? Muito bem, até a próxima. Bons estudos e sempre fique relembrando as aulas anteriores.